Eles me rejeitaram por causa do namorado da minha irmã, depois descobriram que eu era o chefe dele. Você aparecer é apenas um constrangimento para toda a família. Foi o que meu pai disse quando perguntei: vamos convidar os parentes para o aniversário da mamãe este ano, como de costume? Eles temiam que minha presença os fizesse parecer mal na frente do namorado da minha irmã. Depois disso, não disse nada. Entrei silenciosamente na minha conta bancária e cancelei todos os pagamentos automáticos que cobri nos últimos 2 anos. Um mês depois, perceberam quão importante eu era, mas já era tarde demais. Não aceitei um único pedido de desculpas. Escolhi viver por mim mesmo. Siga a minha história. Talvez você se veja nela. Olá, eu sou Nolan. Tenho 30 anos e moro em uma cidade pequena, a cerca de 40 minutos de Seattle. Todas as manhãs faço uma xícara de café, ligo o boletim meteorológico e vou para o escritório. Menos de 10 milhas de casa, cofundei uma pequena empresa de tecnologia no ramo de energia renovável. Nem todos entendem o que faço, nem mesmo minha família. Eles ainda acham que passo os dias apertando parafusos e consertando máquinas, mas não me importo. Nunca senti necessidade de explicar. Às vezes, quando alguém pergunta sobre minha família, meus pais ou minha irmã Melissa, eu sorrio um pouco. Já faz um tempo que não conversamos, digo, deixando por isso mesmo. Não porque estou escondendo alguma coisa, mas porque não vejo sentido em contar tudo de novo. Não mantive contato com eles por mais de 2 anos. Sem ligações, sem mensagens, sem feriados, sem aniversários. Nada. Só um longo silêncio, como se a linha que nos ligava tivesse sido cortada e ninguém se importasse em amarrá-la de novo. Eu costumava acreditar que família era tudo. Mas então, 2 anos atrás, no aniversário da minha mãe, tudo mudou. 2 anos atrás, 3 semanas antes do aniversário da minha mãe, eu tinha acabado de comprar minhas passagens e tirado uns dias de folga no trabalho. O plano era simples. Ir para casa mais cedo, ficar uns dias e ajudar nos preparativos, como todos os anos. Nada de especial. Só queria avisar com antecedência. Liguei para minha mãe na mesma hora, mas quem atendeu foi meu pai, depois de apenas 2 toques. Vou chegar uns 2 dias antes, falei casualmente. Se precisarem que eu pegue algo ou ajude em alguma coisa, é só avisar. A princípio, ele só murmurou um HM. Mas aí hesitou e, quando finalmente falou, a voz soou estranha, mais pesada do que o normal, como se estivesse evitando alguma coisa. Nolan, se possível, talvez seja melhor não vir este ano. Naquele momento, achei que fosse só preocupação dele com a minha agenda. Tá tudo bem, pai, eu disse, ainda segurando minha caneca de café quente. Tá tudo organizado. Não vai me atrapalhar. Dessa vez, o silêncio foi mais longo. Então ele voltou a falar, mais firme agora, mas também mais frio. A Melissa vai trazer o namorado dela este ano. Ele é gerente, alguém importante. Fala bem, se porta muito bem. E seu emprego, bem, não fica muito confortável de comentar, então é melhor você não vir. Nesse instante, senti um calor subir da nuca até o rosto. Meu coração deu um salto, e instintivamente apertei a caneca com mais força. O que diabos você acabou de dizer? Soltei, sem conseguir manter a voz calma. Você tá falando sério? Ele não negou, não retirou o que disse, nem amenizou. Em vez disso, falou de modo direto e cortante. Você aparecer aqui só vai envergonhar toda a família. Se insistir em vir, não me chame de pai. E então, sem pausa, desligou o telefone. Coloquei o celular de lado. Minha mão ainda tremia, úmida de suor. O apartamento ao meu redor ficou em silêncio absoluto. Sem TV, sem passos. Só eu ali, parado, encarando o vazio, como se tivessem me arrancado da minha própria vida. As palavras dele ecoavam na minha cabeça, lentas e nítidas, como uma gravação presa no looping. Você vindo pra cá só vai envergonhar toda a família. Se ainda insistir em voltar, então não me chame de pai. Por um instante, me perguntei se tinha escutado errado. Mas não. Cada palavra e tom foram frios como gelo e duros como pedra. Não foi um deslize, não havia brecha para a esperança. Cerrei os dentes, sentindo a garganta apertar, como se algo estivesse entalado e não quisesse descer. Naquele momento, um turbilhão de lembranças invadiu minha mente. Lembrei, em silêncio, que paguei todas as contas deles. Energia, água, internet. Mais de 2 anos cobrindo tudo. Ninguém nunca mencionou isso. E agora me chamavam de vergonha da família. Foi aí que peguei o telefone de novo, ainda com as mãos trêmulas, embora a mente estivesse ficando fria. Abri o aplicativo do banco e rolei o histórico de transações. Meu único objetivo era ver quanto tinha gastado com a minha família em 2 anos. Precisava de um valor. Conta de luz, água, internet. Todo mês. Nunca falhei.
Cada pagamento era feito pontualmente, saindo automaticamente da minha conta. Quase $400 por mês. Como um relógio, por 2 anos seguidos. Fui descendo até o final. Total, $9.842,17. Fiquei olhando aquele número por mais alguns segundos. Não porque me surpreendia, mas porque sentia algo se acomodar dentro do peito. Não era tristeza, nem raiva. Era só vazio. Quase $10.000, e agora diziam que eu era a vergonha da família. Enquanto olhava a longa lista de transações, surgiu uma pergunta silenciosa. Uma que, em 30 anos, ninguém na minha família jamais tinha feito. E será que a Melissa já fez tanto pelos nossos pais quanto eu? Não era inveja. Eu não queria receber méritos. Era só, e se para eles eu sou a vergonha da família, com quem exatamente eles me comparam? Paguei quase $10.000 das contas deles, em silêncio, sem pedir nada em troca, sem nunca jogar na cara. E a Melissa? Será que já precisou abrir mão de algo? Será que algum dia perguntou se eles precisavam de ajuda? Ou ela só aparecia, fazia um sorriso bonito e causava uma boa impressão, vestindo um belo vestido com um namorado de sucesso ao lado? Não era questão de fazer uma lista de prós e contras. Era porque, pela primeira vez, eu percebi algo naquela família, e a palavra justiça nunca fez parte da convivência. Eu já estava acostumado a ficar de lado desde criança. Nas fotos de família, eu quase sempre aparecia meio escondido atrás de alguém, ou só a metade do meu rosto no canto da imagem, sem estar olhando para a câmera. Ninguém nunca me mandava sair da frente, mas de algum jeito eu sempre saía. Em todos os momentos decisivos da nossa família, o foco era a Melissa. Das festas de aniversário e formaturas aos términos de namoro dela. Sempre havia um motivo para todo mundo se reunir em volta, consolar ou elogiar. Quanto a mim, nem me lembro da última vez que alguém perguntou se eu estava bem. A Melissa é 2 anos mais velha, mas a distância real entre nós nunca foi a idade. Ela era a esperança, a filha promissora, aquela de quem meus pais falavam com orgulho quando os parentes vinham visitar. Já eu, nessas mesmas conversas, se aparecesse, era só uma nota de rodapé. O Nolan, ele tá bem. Faz umas coisas de tecnologia, acho. Eu achava que se trabalhasse bastante, se evitasse problemas, se cuidasse de tudo discretamente, talvez algum dia eles me enxergassem. Mas não. Acontece que, quando você se acostuma a ser invisível, ninguém percebe quando você some. Comecei a pagar as contas dos meus pais, luz, água, internet, há quase 2 anos. Tudo começou com uma ligação da minha mãe. Naquele dia, ela reclamou de como o custo de vida estava alto, de que as contas do mês tinham vindo muito caras, e que a renda da aposentadoria não estava dando. Então, com um tom hesitante, falou: se você puder ajudar um pouquinho, significaria muito. Concordei. Na época, achei que seria só por alguns meses, até as coisas se acalmarem. Mas os meses seguintes foram iguais ao primeiro. Ninguém nunca tocou no assunto de parar. Nunca se falou em plano B. De vez em quando eu perguntava: a Melissa está ajudando em algo? Minha mãe desviava do assunto toda vez. Às vezes dizia: ajuda a gente só este mês. Sua irmã vai contribuir no próximo. Ou, sua irmã está cobrindo as despesas médicas do seu pai. Não é fácil também. Ouvi tantas vezes que cheguei a decorar as respostas. E eu só sorria e deixava pra lá. Porque, lá no fundo, eu sabia que nada disso era verdade. Então continuei mandando dinheiro. Quase $400 por mês, pontualmente, sem reclamar. Ninguém mencionava nada. Não é que eu não me importasse. É que eu acreditava que era a coisa certa a fazer. Eu pensava que, se eu fosse discreto e responsável, talvez eles finalmente reconhecessem. Mas hoje, depois de tudo, eles me olham e me chamam de vergonha da família. Depois de um tempo, quando tudo ao meu redor voltou ao silêncio, fiquei ali, paralisado no sofá. O celular ainda na minha mão. Eu já não estava mais com raiva. Nem de coração partido. Só havia aquela sensação inconfundível dentro do peito. Algo como basta. Logo em seguida, abri o app do banco. Fui até a parte dos pagamentos automáticos que tinha configurado para cobrir as contas dos meus pais, luz, água, internet. Um por um, entrei em cada item e cancelei, sem hesitar. Fiz isso em silêncio, não para me vingar, mas para preservar o que me restava. Um pouco de amor próprio. A única coisa que eles não tinham conseguido tirar de mim. Cerca de uma semana depois, recebi a primeira mensagem da minha mãe. O tom suave de sempre. Nem sinal do que tinha acontecido. Nenhum pedido de desculpas. Apenas, chegou o aviso de vencimento da conta de internet. Você pode pagar? Li a mensagem, encarei a tela por um instante, depois larguei o celular sem responder.
Não porque eu quisesse mandar algum recado especial, mas porque, depois de tudo, a primeira coisa que pensaram em me dizer ainda era um pedido. Paga a conta de internet. Sem sequer um "você está bem?" ou algo simples como "podemos conversar?" Então permaneci em silêncio. E para mim, aquele silêncio disse tudo o que precisava ser dito. 2 semanas depois, meu pai ligou. O telefone tocou algumas vezes e parou. Não atendi. Pouco depois, veio uma mensagem de voz. O tom era áspero, impaciente, do jeito que sempre foi. A companhia de energia ligou. A conta deste mês não foi paga. O que está acontecendo? Ainda nenhum sinal de preocupação, nenhum reconhecimento do que ele havia dito no dia em que falei que iria para o aniversário da minha mãe. Escutei a mensagem, desliguei a tela e deixei o celular virado para baixo na mesa. E assim segui em silêncio até o aniversário da minha mãe. Cerca de 3 semanas depois do dia em que meu pai disse para eu não ir para casa. Era o aniversário dela. A festa aconteceu como todos os anos. O frango assado preferido dela, o mesmo bolo da padaria que ela gostava, alguns parentes próximos reunidos em volta da mesa. Tudo planejado e em ordem. Menos eu. Naquela tarde, exatamente às 4 da tarde, eu estava sentado na minha sala segurando uma xícara de café já fria quando o telefone vibrou. Era minha mãe ligando. Fiquei olhando o nome dela na tela por alguns segundos e larguei o aparelho. Não atendi. Nem pensei 2 vezes. Uns minutos depois, meu pai ligou. Depois a Melissa. 3 chamadas em menos de 10 minutos. Deixei todas sem resposta. Sem curiosidade, sem vontade de reagir. Fiquei onde estava, recostado levemente no encosto da cadeira, os olhos fixos na janela embaçada. O céu lá fora estava cinza, sem chuva, mas com aquele frio silencioso que parece bater na porta avisando que o inverno chegou. Uns 10 minutos depois, começaram as mensagens. Minha mãe foi a primeira. Nolan, a energia foi cortada. A casa inteira está no escuro. Por favor, pague a conta. Peguei o celular e li a mensagem em silêncio. Sem raiva, sem surpresa. Só um vazio que se expandia dentro do peito. Logo em seguida, meu pai. Estamos sem água. Não conseguimos cozinhar. Resolva isso agora. Depois a Melissa. A internet parou. Os convidados estão chegando. Por favor, conserta isso. É urgente. Olhei o relógio. Eram 5 horas e 12 minutos da tarde, me lembro bem. Cancelei todos os pagamentos automáticos exatamente 3 semanas atrás, logo depois da noite em que meu pai disse que, se eu insistisse em ir, que não o chamasse de pai. E agora, em pleno aniversário, a festa que me proibiram de ir, tudo começou a desligar. Luz, água, internet. Cada um se foi na hora em que eles mais precisavam. Não respondi. Não liguei de volta. Não senti necessidade de explicar. Fiquei ali, girando a xícara de café frio nas mãos, ainda olhando pela janela, como se enxergasse algo além do que estava visível. E naquele momento eu entendi que eles não me ligavam porque estavam com saudade, mas porque não havia mais ninguém para assumir as contas. Por volta das 6 da noite, o celular começou a apitar de novo, sem parar, mas não eram mais meus pais ou a Melissa. Eram os parentes, aqueles que só aparecem em datas comemorativas, mas que se acham no direito de julgar. As mensagens vinham em enxurrada. Alguns diziam que eu estava sendo desrespeitoso, outro foi direto: "Você envergonhou sua mãe na frente de toda a família." E mais um, mais sutil, mas igualmente cruel: "Sua irmã estava certa. Gente como você não devia aparecer em dia de festa." Li cada mensagem, sem responder, não porque eu concordasse, mas porque eu tinha parado de tentar explicar algo a quem prefere ficar do lado de quem fala mais alto, não de quem está certo. Eu estava prestes a largar o celular, mas ele acendeu de novo. Desta vez era a tia Lauren, a única pessoa na família que ainda confiava um pouco em mim. Ela estava fazendo uma chamada de vídeo por um aplicativo antigo que só nós duas ainda usávamos, porque só a gente se importava em se olhar nos olhos quando era preciso. Hesitei por um segundo e atendi no segundo toque. A primeira coisa que vi foi o rosto dela, um pouco borrado pelo tom amarelado da luz da cozinha atrás dela, um lugar que eu conhecia como a palma da minha mão. Cada rachadura na parede, cada armário que rangia. Mas naquela noite o ambiente parecia diferente. Ouvi barulhos de talheres, risadas sem jeito, conversas dispersas ao fundo. Ela me olhou pela tela, com os olhos suaves, mas preocupados. "Você não vai pagar, Nolan?" A voz dela não era acusatória, apenas suave, como se tentasse entender o que estava acontecendo. Olhei de volta e, quando falei, minha voz saiu lenta, como se eu estivesse buscando algo enterrado há muito tempo. "Sabe, tia, foi o papai que me disse para não aparecer." Engoli em seco. Ele disse que, se eu insistisse em ir, que não era para eu chamá-lo de pai. Ela ficou em silêncio.
O olhar se desviou, como se sondasse o cômodo atrás dela. E então a chamada mergulhou no caos. Ouvi a voz da minha mãe, mais clara agora, atravessando o barulho. Diz pra ele que tenho vergonha dele. Logo hoje, de todos os dias. Como ele pôde fazer isso? Em seguida, meu pai, duro e alto. Não é para tanto. São só umas contas para pagar. Que tipo de homem fica mesquinho por causa de dinheiro? Outra voz. Coitada da Melissa, ter que lidar com um irmão assim. Passos se aproximaram da câmera. A Melissa apareceu atrás da tia Lauren, de braços cruzados e semblante irritado. Ele ainda atendeu a ligação. A mamãe está chorando o dia todo. Será que ele se importa? Sério, nenhuma vergonha? Eu não disse nada. Só observei, agarrado ao meu silêncio, como se fosse a única forma de me proteger que me restava. Quando estava prestes a encerrar a chamada, outro rosto surgiu à esquerda da tela. Um rapaz de cabelo bem penteado, terno escuro. Ele me olhou, com um ar de confusão, e deu um sorriso hesitante. Oi, chefe, disse ele, com a voz meio rouca, como quem não sabia se aquelas palavras cabiam naquele momento. Eu congelei. Mantive os olhos fixos na tela, apertando o celular um pouco mais forte sem perceber. Eu não esperava por aquilo. Não ali, não naquela noite em que todos concordaram que eu era motivo de vergonha. Fiquei o encarando por alguns segundos, então tudo fez sentido. O rosto dele, o jeito de falar. É claro. Ele era um dos novos contratados, transferido recentemente de nossa filial do Sul. Trocamos alguns e-mails, ele me enviou 2 relatórios, mas eu nunca tinha notado que era o namorado da Melissa, o mesmo que minha família tanto queria impressionar. O cômodo atrás da tia Lauren pareceu prender a respiração. Vi ela lançando um olhar por cima do ombro e, de repente, a cozinha inteira mergulhou num silêncio tenso. Aí alguém, com a voz abafada, perguntou. Espera, o que ele chamou Nolan? Outra voz, insegura. Chefe. Ele disse chefe. Quer dizer que o Nolan é o chefe do namorado da Melissa? Os sussurros cresceram feito uma onda, se sobrepondo, confusos. Eu só continuei olhando para a tela, sem confirmar nem negar. Esperando para ver onde aquilo ia dar. Então o rapaz se endireitou, olhou além da câmera, para as pessoas no cômodo, e falou claro. Caso não saibam, trabalho na Pacific Terratech. O Sr. Nolan é um dos cofundadores da empresa. As palavras dele soaram de forma nítida, alto bastante para atravessar o barulho de pratos e vozes, e a sala mergulhou num silêncio estranho. Não foi um silêncio constrangedor, mas de perplexidade total. Eu ainda não tinha dito nada. Apenas apertei os lábios e balancei a cabeça levemente, como quem confirma. Ele voltou a me olhar, um pouco surpreso, e então falei, calmo e uniforme, como se aquelas palavras estivessem na garganta fazia tempo. Espero que sua grande apresentação corra muito bem. Desliguei a chamada. E naquela noite eu dormi tranquilo. Sem revirar na cama, sem pensamentos acelerados, sem despertar no escuro com velhas perguntas ecoando na cabeça. Pela primeira vez em anos, me senti leve. Não por vingança, mas porque, finalmente, eles descobriram quem eu era. No dia seguinte, antes de o sol entrar de vez pelas cortinas finas, peguei o celular para checar meus e-mails, como sempre faço. Alguns lembretes de reunião, umas notas do departamento de contabilidade. Aí vi um nome que não reconheci no campo de remetente em Woodson Cane. Abri o e-mail. A primeira linha já me atingiu, e sinto muito. Não sabia que você era irmão da Melissa. Sempre te respeitei na empresa. Franzi a testa, me recostei no travesseiro e continuei a leitura. Woodson dizia que ficou surpreso ao descobrir a ligação familiar entre mim e a Melissa. E, sem rodeios, explicou. Eu não esperava que ela fosse assim. Vou terminar o relacionamento. Obrigado por não ter me colocado em situação difícil na frente de todo mundo. Deixei o celular descansar no meu peito e fechei os olhos por uns instantes. Levei alguns minutos até abrir de novo a caixa de entrada e começar a digitar minha resposta, devagar, com clareza e sem floreios. Woodson, isso é assunto seu. Não espero que ninguém tome decisões só para ficar bem comigo. Pense bem antes de fazer qualquer coisa. E, a propósito, eu não misturo família com trabalho. Enviei a resposta. Sem mais pensamentos, sem emoções pendentes. Para mim, já bastava. Algumas coisas, depois que ficam claras, não precisam de mais nada. Por volta das 10 da manhã, quando eu encerrava uma reunião com os chefes de departamento e recolhia minhas anotações, o celular vibrou no bolso. Puxei e vi o nome, Melissa. Minha irmã. Encarei a tela por uns segundos e apertei recusar. Não foi por raiva, nem para fazer cena. Era só que eu estava cansado de pedidos de desculpas que só apareciam quando tudo já estava destruído. 5 minutos depois, chegou uma mensagem.
Sinto muito. Eu não esperava que o Hudson fosse mudar assim. Você é o chefe dele. Se você falar alguma coisa, tenho certeza de que ele te escuta. Por favor, conversa com ele. Pede para voltar. Li a mensagem, caminhei até a janela do corredor e apoiei o ombro no vidro. Reli uma, duas vezes. Então digitei minha resposta. O Hudson não foi embora porque eu pedi. Ele foi embora por causa de como você vive, como você trata as pessoas, como você olha de cima para o que não entende e como sempre acha que, falando mansinho, consegue convencer qualquer um. Enviei, guardei o celular no bolso e voltei para minha mesa. Menos de um minuto depois, outra notificação. Eu sei que errei desta vez. E estou falando sério. Vou mudar. Por favor, acredite em mim, só desta vez. Não respondi. Li, fiquei ali por um momento, mas não senti nada. Não por falta de empatia, mas porque finalmente entendi que, às vezes, a distância entre duas pessoas não está no pedido de desculpas em si, mas em quando esse pedido chega. Excluí a mensagem em silêncio, sem deixar rastro, e voltei para a vida que ainda estava acontecendo. Uma semana depois, numa tarde de sexta-feira, assim que voltei da garagem e pus o pé na varanda, congelei ali mesmo. Meus pais estavam parados na porta de casa, cada um com uma pequena mala, com o semblante cansado de uma longa viagem de avião. Não perguntei por que tinham vindo, porque se deslocaram até aqui, não era por acaso. Abri a porta e os deixei entrar. Sem tensão, sem fingir cortesia. Só tomei a decisão de não ter aquela conversa do lado de fora, com o vento soprando na varanda. Sentamos na sala. O chá na mesa ainda fumegava. Meu pai foi o primeiro a falar. Pediu desculpas com um tom mais calmo que o normal. Minha mãe acrescentou, dizendo que tinham pensado melhor, que talvez tivessem ido longe demais, que as coisas não deveriam ter chegado a esse ponto. Fiquei em silêncio, não interrompi, só quis ouvir para saber se aquilo era realmente o fim de algo ou o começo de outra coisa. E, como eu esperava, o tom do meu pai mudou. Somos família, Nolan. E família ajuda um ao outro. Nós te criamos, te mandamos para a escola. Tudo o que você tem agora, em parte, vem de nós, não é? Olhei para ele. Minha expressão não mudou, mas minha postura ficou um pouco mais ereta. Então minha mãe falou, com a voz suave, como se dissesse algo perfeitamente razoável. Se você pudesse nos mandar uns $2.000 por mês, só para dar uma força. Não é muito para alguém como você. Olhei para aqueles dois, sentados na minha sala, as mesmas pessoas que um dia me afastaram de uma comemoração de família por acharem que eu era um embaraço. E agora estavam ali, na minha casa, colocando um preço na reconciliação. Um preço específico em $2.000 por mês. Porque, para eles, meu sucesso não era meu. Era uma dívida que eu tinha com eles. Depois que pediram isso, soltei uma risada curta. Não foi alta nem sarcástica, só um riso leve. Tipo quando alguém conta uma história que não faz sentido. Encostei de leve na cadeira e olhei para eles, esperando. Eles pareciam crer que eu fosse concordar. Mas eu não estava com raiva. Já tinha ido longe demais para me abalar com aquilo. Então me inclinei um pouco para a frente e falei, num tom tranquilo e firme. E a Melissa? Quanto ela vai contribuir todo mês? O ar pareceu ficar denso. Meu pai lançou um olhar para minha mãe. Ela respondeu devagar, abaixando um pouco a voz. A sua irmã, o emprego dela ainda é instável. E o término com o Hudson deixou ela abalada. Assenti, sem surpresa. As mesmas desculpas de sempre, embaladas em palavras que soavam empáticas, mas eram apenas evasivas. Ergui o olhar, encarei os dois e disse. Se ela topar contribuir com $2.000 por mês, eu também contribuo. Nem mais, nem menos. Ninguém respondeu, só me olharam como se estivessem tentando adivinhar se eu estava falando sério. Continuei, com calma. Ou, se quiserem que eu cubra tudo, vou precisar de algo por escrito. Um documento legal confirmando que, depois que vocês dois se forem, a casa fica integralmente no meu nome. Parei depois disso. Sem pressionar, sem explicar mais nada, só esperando para ver como reagiriam agora que, pela primeira vez, eu estabelecia condições naquilo que eles sempre presumiram ser minha obrigação. Assim que terminei de falar, meu pai se levantou de repente. Bateu com a palma da mão na mesa de madeira, derrubando a xícara de chá, que escorreu pela borda. A voz dele ecoou na sala, o peito subindo e descendo de raiva. Você tá impondo condições para os seus pais? Te criamos por mais de 20 anos e agora quer nos tratar como mercenários? Que tipo de vida você anda vivendo, hein? Ele gritava tão alto que eu não duvidaria se os vizinhos ao lado estivessem ouvindo cada palavra. Não me mexi, nem pisquei. Fiquei sentado, com as mãos apoiadas no braço da cadeira e o olhar fixo nele, não frio, mas sem suavidade.
Esperei ele terminar. Então me levantei devagar. Minha voz saiu baixa, porém firme e nítida o suficiente para atravessar a tempestade que ele tinha desencadeado. Acho que vocês dois deveriam ir embora da minha casa. Não foi ameaça, nem dito com raiva. Foi só um pedido de alguém que tinha chegado ao limite de tudo que o respeito podia oferecer. Ninguém falou mais nada. Só ouvi o barulho das malas deslizando pelo piso de madeira e o clique da porta se fechando atrás deles, mais suave que tudo que eles tinham deixado para trás dentro de mim. Faz 2 anos desde a última vez que os vi, aqui na minha casa. Não bloqueei o número deles, não mudei meu e-mail, não cortei contato de forma literal. Só parei de procurar. Esperei para ver se, quando eu não fosse mais a sombra de um dever, ainda me enxergariam como parte da família. Nesse período, não houve um telefonema ou mensagem perguntando como eu estava. Nem menção de aniversário, saúde ou sequer um "tá tudo bem?". Eu costumava acreditar que, quem sabe, um dia eles mudariam. Mas entendi que nem todo mundo muda, especialmente aqueles que nunca acreditaram estar errados. Ainda moro aqui, ainda trabalho, a vida segue. A única diferença é que não me deixo mais ser um caixa eletrônico emocional, disposto a dar e a me machucar em nome do dever. E se tem algo que aprendi com tudo isso, é o seguinte: em família não é um lugar onde as pessoas podem exigir sua bondade e chamar isso de amor. Família de verdade é onde você é visto como pessoa, independentemente do que tem a oferecer. Não como carteira, não como plano reserva, não como último recurso quando tudo já deu errado.